Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz. Aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Que alegria começar a semana ao seu lado, trazendo informação, fé e inspiração para iluminar este novo dia com esperança, propósito e confiança em Deus. A palavra que nos inspira hoje está em um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O tema de hoje é: uma aparente derrota se transforma em triunfo. Nem toda derrota é final, e nem todo revés significa fracasso. Muitas vezes o que aos nossos olhos parece perda é apenas parte do processo que Deus está usando para nos preparar para algo maior. No esporte, quantas viradas históricas nascem depois de um momento difícil? Na vida não é diferente. Deus transforma erros em aprendizado, quedas em amadurecimento e aparentes derrotas em testemunhos de vitória. O triunfo nem sempre vem imediatamente, mas ele chega no tempo certo, quando aprendemos, perseveramos e confiamos. Que hoje você tenha olhos espirituais para enxergar além do resultado momentâneo e coração firme para crer que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece contrário. Se você confia no Senhor, nenhuma luta é em vão, tudo coopera para o bem. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas aqui na programação da Rádio Visionária e também nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Então fique com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e antes do nosso placarzão do futebol nacional e internacional, vamos celebrar os aniversariantes de hoje, 15 de dezembro. Alguns nomes do esporte estão fazendo aniversário. Alex Telles, jogador do Botafogo, faz aniversário hoje, completando 33 anos. Poliana Botelho, lutadora de MMA, completa hoje 36 anos. Isabela Souza, que é surfista, completa 35 anos hoje. Alex Nima, também jogador de futebol, completa 36 anos. Jess Lingard, jogador inglês, né? Futebol, aí tá completando 33 anos hoje. Keylor Navas, goleiro, né? Goleiro da seleção da Costa Rica, né? Completa 39 anos hoje aí, ó. Jalil Okafor, jogador nigeriano com nacionalidade norte-americana, isso aí. Jogador de basquete, completando 30 anos hoje. Daniel Ochefu, jogador de basquete também, norte-americano, completa 32 anos. Steven Zonzi, jogador de futebol francês, completa 37 anos. E Maximiliano Meza, argentino, jogador de futebol, jogou no Racing, né? Completa aí 33 anos, parabéns para eles, aniversariando hoje. Vamos lá, iniciando o placarzão do nosso futebol nacional e internacional, começamos com as semifinais da Copa do Brasil. Quem vai trazer tudo pra gente é o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos da Visionária Esportes, Copa do Brasil. Ontem, às 18 horas, no Neoquímica Arena, o Timão conquistou a vaga finalíssima da edição 2025. Jogo de ida 1-0 Corinthians no Mineirão. No Itaquerão, Cruzeiro mais efetivo, com as melhores chances. Aos 16, Matheus Pereira defende Hugo Souza. Gustavo Henrique desvia o rebote. O Timão estava muito atrás. Apenas uma jogada de Yuri Alberto, infiltração. Carrijo lança na área, a zaga da Raposa desviou. A insistência do Cruzeiro surtiu efeito aos 39, Arroio, que havia entrado por conta da contusão de Senesté, escorou o cruzamento e desta vez o Hugo Souza não segurou. 1-0 Cruzeiro. Aos 42, quase ampliou o marcador. Dorival lançou Garro e Ranieri no início da segunda etapa. O Timão voltou melhor, mas o Cruzeiro aos 4 ampliou outra vez com Arroio, após secagem do lance pelo VAR.
Aos 9 minutos, então, Matheus Bidu aproveitou bola escorada de André Ramalho. 2-1. Explode a Fiel. Resultado levava para os pênaltis. A partir daí, o Timão foi para cima. 2 vezes bola no travessão. 18 minutos, Matheus Bidu e Breno Bidu aos 21. Raposa foi menos ao ataque. Gabigol entrou, o Cruzeiro já pensava nas penalidades. E nesta hora, a história se reescreve. Cássio, que defendeu o Timão, estava do lado oposto, defendeu bola de Yuri Alberto. Última cobrança do cabuloso, Gabigol entregou para Hugo Souza. Tudo igual. Nas alternadas, Hugo defendeu cobrança de Wallace e Breno Bidu carimbou a ida à final do Corinthians. Estava agora de olho em Fluminense e Vasco, que jogaram às 8h30 no Maracanã, com mais de 67 mil torcedores presentes. Bola em jogo, o Vasco tomou as primeiras ações ofensivas, pressionou até os 20, Flu equilibrou, até que aos 36, Paulo Henrique marcou contra, após tentar o corte depois de chute na trave de Everaldo. Segunda etapa, correria de um lado para o outro, os times buscaram o gol. Flu para ampliar e Vasco para empatar. Fábio fazendo defesas importantes. O técnico do Flu colocou a cadência de Ganso e a velocidade de John Kennedy, dando trabalho a Léo Jardim. Verratti entrou no jogo. Cansaço foi batendo e a galera segurou a onda esperando a decisão para os pênaltis. E nas penalidades, pelo Flu, Fábio defendeu a cobrança do Pirata Verratti. Mas do lado do Cruz Maltino, São Léo Jardim defendeu as cobranças de John Kennedy e Canóbio. Vasco da Gama vai a uma final nacional depois de 14 anos. Eu já não estou aguentando mais. Quando havia conquistado, em 2011, a mesma Copa do Brasil contra o time do Curitiba. Pode voltar ao cenário da Libertadores em 2026. Coisas do futebol. Corinthians e Vasco decidem. Primeiro jogo no Neoquímica Arena. E domingo, dia 21, às 8h30, no Maracanã, sairá o campeão de 2025 da Copa do Brasil. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira, para Visionário Esportes. Valeu demais, Nilber! Trazendo aí tudo sobre as semifinais da Copa do Brasil, já definidos os finalistas aí. Daqui a pouco tem algumas notícias sobre isso, tá? Copa Intercontinental semifinal, Flamengo venceu o Pirâmides por 2-0, Pirâmides do Egito, né? Léo Pereira e Danilo fizeram os gols. Flamengo vai enfrentar o PSG nessa quarta-feira. Daqui a pouco tem notícias aqui desta super final aqui da Copa Intercontinental. Copinha Feminina, sim, Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina. Está nas quartas de final. Na sexta, o Grêmio venceu o São Paulo por 1-0. No sábado, Flamengo e Ferroviária empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Flamengo venceu por 4-1. O Santos goleou o Fluminense por 4-0. E o Internacional goleou o Corinthians por 4-1. Santos e Grêmio se enfrentam e Flamengo e Internacional na outra semifinal. Campeonato Paulista Feminino, final. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. Porém, o primeiro jogo havia sido 5-1 para o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista Feminino. Campeonato Argentino, tem mais campeão aqui, campeão do torneio Clausura. Na final, jogo realizado no sábado, o Racing empatou no tempo normal com o Estudiantes em 1-1. E nos pênaltis, o Estudiantes venceu por 5-4 e garantiu o título do torneio Clausura, se classificando direto para a Libertadores e jogando o Racing para a Copa Sul-Americana. Então, tem um quiprocó com o presidente da Federação Argentina, por conta da suspensão do Verón, que foi assistir o jogo na torcida, no meio da torcida, e o presidente da Federação Argentina teve que engolir a seco e entregar o título pro Estudiantes. Tem uma saia justa. Vamos lá, vamos para os outros resultados. Premier League, rodada 16. No sábado, o Chelsea venceu o Everton por 2-0. Gols de Cole Palmer e Malo Gusto. O Liverpool venceu o Brighton por 2-0, 2 gols do Ekitike. Burnley 2, Fulham 3.
E o Arsenal venceu o Wolverhampton, lanterna, por 2-1 no sufoco, gol no finzinho, gol contra, foram 2 gols contra, um do Johnston e o outro do Mosquera, 2 gols contra para o Arsenal. Arokodare fez o gol do Wolverhampton. No domingo, Crystal Palace 0, Manchester City 3, 2 gols do Haaland e um do Phil Foden. O Nottingham Forest venceu o Tottenham por 3-0. Hudson-Odoi fez 2 gols e Sangaré fez o outro. O Nottingham Forest se afastando aí da zona de rebaixamento. O Sunderland ganhou do Newcastle. Cara, tem uma rivalidade grande nesse jogo. Tanto que no placar eles colocaram, ao invés de colocar o escudo do Newcastle, eles colocaram apenas a mensagem visitantes pro Newcastle, tão rivais que são. Sunderland venceu por 1-0, gol contra de Woltemade. Woltemade que costuma fazer a favor, dessa vez fez contra. West Ham 2, Aston Villa 3. Matheus Fernandes e Bowen fizeram para o West Ham. Mavropanos contra Morgan Rogers fez 2 gols, os 3 gols do Aston Villa. Para fechar, Brentford 1, Leeds United também 1. Classificação, o Arsenal lidera ainda com 36 pontos, apenas 2 pontos de vantagem para o Manchester City, que tem 34 na vice-liderança, e o Aston Villa é terceiro colocado com várias vitórias, ele já tem 9 vitórias seguidas aí, o Aston Villa, 33 pontos, está ali na cola também. Chelsea em quarto com 28, Crystal Palace em quinto, Liverpool em sexto e Sunderland em sétimo, todos com 26. Manchester United, que ainda joga na rodada, joga contra o Bournemouth hoje, tem 25, está em oitavo lugar. O Everton é nono colocado com 24 e o Brighton é décimo colocado com 23 pontos. Vamos para a Championship, segunda divisão inglesa, rodada 21. Na sexta, o West Bromwich venceu o Sheffield United por 2-0. No sábado, Norwich 2, Southampton 1. Oxford United 1, Preston North End 2. Stoke City 2, Swansea 1. Birmingham 1, Charlton também 1. Coventry City 1, Bristol City 0. Leicester 3, Ipswich Town 1. Middlesbrough 3, Queen's Park Rangers 1. Millwall 1, Hull City 3. Portsmouth 2, Blackburn 1. E o Wrexham 2, Watford também 2. Classificação, Coventry City lidera com 47 pontos, o vice-líder 5 pontos atrás é o Middlesbrough com 42, terceiro colocado é o Preston North End e o quarto é o Millwall, os dois já estão a 12 pontos do Coventry City e a 7 do Middlesbrough, os dois têm 35 pontos, o Ipswich Town é quinto e o Hull City é sexto com 34. La Liga, rodada 16. Na sexta, a Real Sociedad perdeu em casa para o Girona por 2-1. No sábado, Atlético de Madrid 2, Valência 1. Koke e Griezmann fizeram os gols do Atlético de Madrid. Beltrán fez um golaço para o Valência. Mallorca 3, Elche 1. Barcelona 2, Osasuna 0, 2 gols do Rafinha. Rafinha voltando aí a jogar frequentemente pelo Barcelona. Boa notícia aí. Getafe 0, Espanhol, grande campanha do Espanhol, ganhou por 1-0. Cabrera fez o gol do Espanhol. No domingo, Sevilha 4, Oviedo 0. Celta de Vigo 2, Atlético Bilbao 0. O jogo entre Levante e Vídea Real foi adiado devido ao mau tempo. Então, Levante e Vídea Real ainda vão jogar, né? Alavés 1, Real Madrid 2. Carlos Vicente fez o gol do Alavés. Mbappé e Rodrigo fizeram para o Atlético de Madrid. Classificação, Barcelona 43 pontos, 4 pontos de vantagem para o Real Madrid, que é segundo com 39. O Vídea Real é terceiro com um jogo a menos, tem 35. Atlético de Madrid, quarto com 34. O Espanhol é quinto colocado com 30. E o Betis é sexto colocado com 24. Série A italiana, rodada 15. Na sexta, o Lecce venceu Pisa por 1-0. No sábado, Torino 1, Cremonese 0. Parma 0, Lazio 1. Jogando com 2 jogadores a menos e conseguindo fazer um gol com 9 jogadores. Gol de Noslin. A Atalanta venceu o Cagliari por 2-1. Scamacca fez os 2 gols da Atalanta e o Gaetano fez o gol do Cagliari. No domingo, o Milan empatou em 2-2 com o Sassuolo. Bartesaghi fez os 2 gols do Milan. Koné e Laurienté fizeram os gols do Sassuolo.
A Fiorentina, numa fase tenebrosa, não ganhou ainda no campeonato italiano em 15 rodadas, perdeu mais uma, perdeu em casa para o Verona, que tá aí tentando sair do rebaixamento. 2, né? Fiorentina 1, Verona 2. Udinese 1, Napoli 0. Napoli perdeu a chance de assumir a liderança isolada e Kellenkamp fez o gol da Udinese. Genoa 1, Inter de Milão 2, Vitinha fez o gol do Genoa, Bissek e Lautaro Martinez fizeram os gols da Inter de Milão. E para fechar a rodada, Bolonha perdeu em casa para a Juventus por 1-0. Juan Cabal fez o gol da Juventus. Ainda tem, né? Ainda tem mais jogos aí, mais um jogo por essa rodada, que vai ser realizado hoje. Classificação, Inter de Milão agora liderando com 33 pontos, Milan em segundo 32, Napoli terceiro 31, a Roma está em quarto com 27, a Juventus está em quinto com 26 e o Bolonha é sexto com 25. Bundesliga, rodada 14, na sexta, o Union Berlin venceu o RB Leipzig por 3-1. Burke, Ansai e Schalke fizeram os gols do Union Berlin, Gomis fez o gol do Leipzig. No sábado, Eintracht Frankfurt 1, Augsburg 0, gol de Doan. O Hoffenheim goleou o Hamburgo por 4-1. Borussia Mönchengladbach 1, Wolfsburg 3. São Paulo 2, Heidenheim 1. Bayer Leverkusen 2, Colônia 0, gols de Terrier e Andrich. No domingo, Freiburg 1, Borussia Dortmund ficou com 1 a menos um bom tempo, acabou cedendo um empate. Também 1. Roller fez o gol do Freiburg, Ben Sebaini fez o gol do Dortmund. O Bayern de Munique, líder, empatou em casa contra o Lanterna Mainz por 2-2. Fez o gol no finzinho do jogo, tá? Lennart Kahl, grande jogador, tá sendo uma das revelações aí no ano. E Harry Kane, de pênalti, fizeram os gols do Bayern. Potuski e Lee Jae-sung fizeram os gols do Mainz. E para fechar, Werder Bremen 0, Stuttgart 4. Elkanus, Liuling, Undav e Furrich fizeram os gols do Stuttgart. Classificação, Bayern liderando com 38, 9 pontos de vantagem para o vice-líder RB Leipzig e para o terceiro colocado Borussia Dortmund, 29. Leverkusen em quarto, Hoffenheim em quinto, 26. O Stuttgart é sexto com 25. O Frankfurt é sétimo com 24. E o Union Berlin, o oitavo colocado, tem 18 pontos, já está 20 pontos do Bayern. Ligue 1 francesa, rodada 16. Na sexta, o Angers goleou o Nantes por 4-1. No sábado, Rennes 3, Brest 1. Metz 2, Paris Saint-Germain, que vai aí pro Intercontinental, né? 3, Metz 2, Paris Saint-Germain 3. Gaming Titsi, Stachvili fizeram os gols do Metz. Gonçalo Ramos e Jantu e Doué fizeram os gols do Paris Saint-Germain. O outro time de Paris, o Paris FC, perdeu em casa para o Toulouse por 3-0. No domingo, Lyon 1, Le Havre 0, gol de Pavel Suk. Auxerre 3, Lille 4, Sinayoko fez 2 gols, Mbemba contra para o Auxerre, Haraldsson, Bentaleb, Jaouni e Benjamin André fizeram para o Lille. O Lan venceu Nice por 2-0, Edouard fez os 2 gols do Lan. Strasbourg 0, Lorient 0 e Olympique de Marseille 1, Mônaco 0, gol de Greenwood. Classificação, o Lan lidera com 37 pontos, Paris Saint-Germain é vice-líder com 36, Olympique de Marseille é terceiro e o Lille é quarto colocado com 32 pontos, o Lyon é quinto e o Rennes sexto com 27. Eredivisie, rodada 16, no sábado, Telstar 2, Nijmegen também 2, Groningen 3, Volendam 0, PSV 4, Heracles 3, Ricardo Pepe, Saibari, Verma e Gustil fizeram para o PSV, Hornkamp fez 2 gols e Kulenovic para o Heracles. Zwolle 1, Fortuna Sittard 0. No domingo, Sparta Rotterdam 0, Heerenveen 3. No clássico da rodada, Ajax 2, Feyenoord 0, Klaassen e Mokio fizeram os gols do Ajax. O Twente venceu o Go Ahead Eagles por 2-0. AZ Alkmaar e Excelsior o jogo foi adiado por conta de competições europeias. Então, esse jogo foi adiado. NAC Breda 1, Utrecht também 1. Classificação, PSV lidera com 43 pontos.
O Feyenoord é vice-líder com 34. Ajax terceiro tem 29. O Nijmegen é quarto colocado com 28. O Groningen é quinto com 26. A Alkmaar com um jogo a menos é sexto colocado com 25. O Twente é sétimo com 24. E o Utrecht é oitavo com 23. Liga Portugal, rodada 14. No sábado, Casa Pia 1, Gil Vicente também 1. Rio Ave 0, Vitória de Guimarães 1. Sporting 6, AFS 0, Luiz Soares, Maxi Araújo e Catamo. Os três, 2 gols cada, para completar os 6 gols, né? No domingo, Famalicão 4, Estoril 0, Moreirense 0, Benfica 4, hat-trick do Pavlidis e Ausnes completou para o Benfica. E Arouca 1, Alverca 0. Classificação, Porto, mesmo com um jogo a menos, ainda lidera com 37 pontos. Sport vice-líder tem 35. Benfica terceiro colocado com 32. Gil Vicente é quarto com 25. Famalicão é quinto colocado com 23. O Braga é sexto com 22. E o Vitória de Guimarães, sétimo colocado com 21 pontos. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias do futebol. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos agora para as notícias do futebol para você. O Vasco da Gama anunciou a renovação do contrato do atacante Ryan até dezembro de 2028, estendendo o vínculo que terminaria em 2026 e blindando uma das principais revelações do time desta temporada. Cria da base vascaína desde os 6 anos, o jovem de 19 anos foi protagonista no elenco com 20 gols e uma assistência em 54 jogos, incluindo destaque na vitória sobre o Fluminense pela Copa do Brasil. Né? E a classificação também, né? O novo contrato traz valorização salarial significativa e uma multa rescisória alta, fortalecendo a posição do clube diante de sondagens europeias. A permanência do atleta é vista como peça-chave no projeto esportivo do Vasco para os próximos anos, com o reconhecimento da evolução técnica sob o comando de Fernando Diniz. Antes do jogo Fluminense e Vasco pela volta da semifinal da Copa do Brasil, uma briga entre torcedores organizados dos dois clubes na Baixada Fluminense em Mesquita deixou um homem esfaqueado e socorrido a uma UPA. Outro torcedor foi detido pela Polícia Militar do 20º Batalhão da Polícia Militar na rua Magno de Carvalho. No entorno do Maracanã, torcedores de ambos os lados também se enfrentaram na rampa que liga o metrô ao portão D, com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro usando força não letal, a Polícia Militar, do Estado do Rio de Janeiro, usando força não letal para dispersar o confronto, que deixou feridos leves. A ação policial visou evitar que a tensão escalasse ainda mais antes da partida decisiva, cujo resultado definiu o finalista da Copa do Brasil, que foi o Vasco da Gama. Já na Neoquímica Arena, a Polícia Militar precisou controlar confusões envolvendo torcedores antes de Corinthians e Cruzeiro pela outra semifinal da Copa do Brasil, com relatos de revista nas torcidas e intervenção policial. O Atlético Mineiro descartou adotar o mesmo modelo de reestruturação implementado pelo Flamengo em seu futebol e gestão da SAF, mesmo com a chegada do novo CEO, Pedro Daniel, que tem a missão de reorganizar o departamento e montar um time mais competitivo para 2026. O clube sinaliza seguir um plano próprio de reestruturação financeira e esportiva, sem replicar integralmente o modelo rubro-negro e analisando práticas adotadas por outras equipes como o Palmeiras. A mudança de direção inclui revisão de processos internos e reforça a intenção do Atlético Mineiro de traçar uma identidade estratégica distinta para a próxima temporada, com foco em resultados e sustentabilidade. O Atlético Mineiro está negociando a contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba, atualmente no Red Bull Bragantino, visando reforçar a posição para a temporada 2026. As conversas entre os clubes estão em andamento e podem envolver a inclusão do volante Patrick em uma possível troca, além de compensação financeira, com o Galo tentando fechar o acordo nos próximos dias. Capixaba, de 28 anos e com contrato longo com o Bragantino, é visto como alternativa para a lateral caso Guilherme Arana deixe o clube, situação que ainda é debatida internamente no Atlético. O jogador também tem interesse de outras equipes na disputa, como o Flamengo, mas o Atlético Mineiro aparece otimista em relação ao desfecho.
A visita de Lionel Messi à Índia na abertura da GOAT India Tour 2025 em Calcutá terminou em confusão generalizada neste sábado após uma breve aparição do astro no Salt Lake Stadium, frustrando milhares de fãs que pagaram caro pelos ingressos. Torcedores arrancaram assentos e arremessaram cadeiras, garrafas e outros objetos, invadiram o campo e houve vandalismo no estádio em meio à revolta pela falta de acesso e visibilidade de Messi. A situação saiu do controle, exigindo intervenção policial, que deteve o organizador do evento, Satadru Dutta, sob acusação de má gestão e falta de organização adequada, e foi ordenada a investigação conjunta das autoridades locais. Messi acabou deixando o estádio mais cedo, com sua permanência no local durando apenas cerca de 20 minutos, e o governo de West Bengal chegou a pedir desculpas públicas pela confusão, envolvendo torcedores, enquanto torcedores exigem reembolso dos ingressos. O episódio marca um início tumultuado da turnê na Índia, que segue agora para Hyderabad, Mumbai e Delhi, sob olhar críticos após o episódio em Calcutá. A CBF iniciou oficialmente negociações para renovar o contrato do técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030, estendendo o vínculo atual que vai só até a Copa de 2026. A entidade quer fechar o acerto antes do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, reforçando a confiança no trabalho do italiano à frente da seleção brasileira após 8 jogos no comando. As conversas têm avançado nas últimas semanas e refletem desejo mútuo, embora detalhes finais ainda precisem ser definidos e possam ser retomados após o recesso de fim de ano. A permanência de Ancelotti é vista como pilar para o próximo ciclo e continuidade do projeto esportivo da seleção. A CBF iniciou debates com clubes para reduzir o número de jogadores estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro, que atualmente é de 9, com proposta de baixar para 6 ou 7 nas próximas temporadas. A intenção é que essa mudança só entre em vigor a partir de 2027, dando tempo para a adaptação dos clubes e respeito aos contratos já firmados, e será discutida no Conselho Nacional de Clubes. A redução faz parte de um pacote de temas em análise que inclui também o número de rebaixados no Brasileirão como forma de valorizar a formação de talentos brasileiros e equilibrar o futebol nacional. O PSG vai reencontrar o Flamengo na final da Copa Intercontinental no Catar, marcando um jogo que o clube francês havia previsto há 9 anos quando postou nas redes sociais em 2016 que um dia enfrentaria o rubro-negro. Mensagem que voltou a ser lembrada após a confirmação do confronto. Flamengo e PSG já se enfrentaram 3 vezes na história, com uma vitória para cada lado e um empate. E o duelo desta quarta-feira servirá também como desempate no retrospecto. A decisão da Copa Intercontinental será realizada no estádio Ahmad Ben Ali em Al Rayyan, às 2 horas da tarde de Brasília, com o Flamengo buscando coroar uma grande temporada contra o atual campeão da Champions League. O time parisiense viajou ao Catar depois de vencer o Metz na Ligue 1 e projeta levar o título, enquanto o Flamengo aposta em sua campanha consistente no torneio mundial. A final da Copa Intercontinental de 2025 entre Flamengo e Paris Saint-Germain está marcada para esta quarta-feira às 2 da tarde, horário de Brasília, no estádio Ahmad Ben Ali, em Al Rayyan, no Catar, como já citamos. A partida será transmitida pela TV Globo, Sport TV, GE TV e Cazé TV no YouTube. Flamengo chegou ao jogo decisivo após eliminar o Pirâmides por 2-0 na semifinal, enquanto o PSG, atual campeão da Champions League, entra direto na final, conforme o formato da competição. O Flamengo celebrou as taças conquistadas ao longo da temporada antes de enfrentar o PSG na final da Copa Intercontinental, destacando que a equipe vive um grande momento e busca mais um título mundial para coroar 2025. O clube igualou feitos históricos com 6 taças no ano, e a nação rubro-negra já projeta a chance de alcançar uma 7ª conquista neste duelo decisivo no Catar. Jogadores e comissão técnica ressaltam a confiança e a expectativa de fazer história diante do atual campeão europeu, mantendo a ambição elevada rumo ao confronto desta quarta às 2 da tarde em Brasília. A preparação segue 2 da tarde de Brasília. A preparação segue intensa e o ambiente no elenco é de união e foco no título.
O goleiro Agustin Rossi destacou que as lições tiradas pelo Flamengo no Mundial de Clubes, onde enfrentou equipes como Chelsea e Bayern, foram importantes para a preparação rumo à final da Copa Intercontinental contra o PSG e afirmou que isso não tira o sono do grupo. Ele elogiou a experiência do elenco em jogos difíceis e ressaltou que a equipe vai tentar levar o Flamengo ao lugar mais alto possível nesta decisão no Catar. Rossi também falou sobre sua defesa decisiva na semifinal contra o Pirâmides, que ajudou o time a chegar à final. O PSG chegou ao Catar para a final da Copa Intercontinental contra o Flamengo após uma maratona de viagens entre compromissos da Ligue 1 e da Champions League, o que gerou desgaste físico no elenco. A comissão técnica monitora a condição de alguns titulares, já que o time tem desfalques confirmados por lesão e outras dúvidas que serão avaliadas até momentos antes da decisão. Apesar do calendário apertado, o clube francês manteve a base titular nos últimos jogos e aposta na experiência internacional do elenco para a final. A delegação desembarcou em Doha no fim de semana e iniciou trabalhos leves de adaptação com foco total no duelo desta quarta-feira. Após a derrota por 2-0 para o Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA, o técnico do Pirâmides FC, Krunoslav Jurčić, se irritou com perguntas de jornalistas na coletiva de imprensa, criticando o teor das questões e afirmando que os repórteres não entendem nada de futebol, em um momento tenso após a eliminação. Jurčić interrompeu repórteres e descartou responder sobre decisões táticas, encerrando rapidamente a entrevista. A reação do treinador chamou atenção no entorno do estádio em Al Rayyan, onde o Flamengo alcançou a final contra o PSG. As notícias do São Paulo aqui, em combinação com o Botafogo também. O São Paulo oficializou um pedido ao Botafogo pelo lateral Vitinho, oferecendo em troca o zagueiro Ferrarese e o meia Pablo Maia, na tentativa de viabilizar a negociação, que ainda está em fase de conversas entre os clubes. Paralelamente, o tricolor avança nos detalhes finais para anunciar o meio-campista Danielzinho do Mirassol, com acerto iminente à espera de definições contratuais e exames médicos. As duas operações fazem parte da reestruturação do elenco para a temporada 2026, com foco em reforçar opções ofensivas e na criação de jogo. Fontes indicam que Vitinho é desejo da comissão técnica e a negociação pode se estender até o fim deste ano. O meia Oscar, de 34 anos e atualmente no São Paulo, comunicou a pessoas próximas que vai se aposentar no futebol nos próximos dias após um problema de saúde identificado em exames cardíacos que o deixou internado na UTI após um desmaio durante testes de rotina no CT do clube. Ele foi diagnosticado com uma condição que afeta batimentos e pressão e deixou o hospital em novembro, mas a chance de aposentadoria é considerada muito alta e o clube já não o inclui nos planos para 2026. Oscar vinha tratando a questão desde agosto, quando exames detectaram alterações cardíacas, e agora prioriza a saúde e a família, com o anúncio oficial da aposentadoria esperado em breve. O técnico Alan Barcelos encerra a temporada de 2025 bastante valorizado no São Paulo após um ano de conquistas e bom desempenho no comando da base. Ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa do Brasil Sub-20, além de ter papel importante na formação e transição de jovens atletas para o elenco profissional. O trabalho consistente chamou a atenção do mercado e o treinador já recebeu sondagem de ao menos um clube do futebol profissional. Internamente, o São Paulo reconhece o crescimento de Barcelos e vê o treinador como um ativo importante para o futuro. A definição sobre os próximos passos deve acontecer após o fim da temporada. O Novo Horizontino anunciou a contratação do zagueiro argentino Ivan Alvarinho, ex-Boca Juniors, para reforçar sua defesa na temporada de 2026. O defensor de 24 anos, formado nas categorias de base do Boca, chegou ao Brasil em 2022 e passou por Guarani, Amazonas e Remo, antes de acertar com o clube paulista como terceiro reforço confirmado para o ano que vem. Alvarinho chega ao Tigre do Vale com a missão de fortalecer o setor defensivo do time sob o comando de Anderson Moreira, que já renovou com vários jogadores e prepara o elenco para o Paulistão e o Brasileiro da Série B. Vamos para o rápido intervalo, já tem notícias do Santos, do Botafogo, tem notícia do Grêmio, do Palmeiras, entre outros clubes. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Já estamos de volta com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para você.
O Santos esperava definir ainda esta semana a renovação de contrato com Neymar, cujo vínculo atual vai até dezembro de 2025. Mas a situação acabou se estendendo porque o jogador viajou para Miami para passar por uma cirurgia no menisco do joelho, antes de concluir o novo acordo. E agora as conversas ficam condicionadas à evolução do processo e à recuperação dele. O clube ainda considera as tratativas avançadas e confia que o acerto deverá ser concluído antes do Natal, com a possibilidade de estender o contrato até meados de 2026, alinhada ao projeto esportivo e à preparação do atleta para seus próximos desafios. Tiquinho Soares terminou o ano em baixa no Santos, com desempenho abaixo do esperado e sem alcance das metas ofensivas. E o clube já aceita a possibilidade de liberar o atacante para 2026, apesar de seu contrato ir até 2027. A saída agrada tanto ao jogador quanto ao Peixe, que busca ajustar o elenco e reduzir a folha salarial após temporada irregular. Paralelamente, há conversas em andamento com o Botafogo sobre um possível retorno de Tiquinho, com o centroavante disposto a reduzir salário para jogar novamente pelo clube onde foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. A negociação ainda não está definida e o Botafogo não trata a contratação como prioridade, mas o interesse existe. O Botafogo condicionou possíveis saídas de jogadores à chegada de novos reforços para 2026, afirmando que a diretoria está focada em trabalhar primeiramente com chegadas antes de liberar nomes do elenco e que não enxergam um inchaço nas peças disponíveis para a próxima temporada. O clube definiu que poucos atletas têm status de inegociáveis, entre eles Montoro e Barreira, e que negociações devem ser feitas de forma a manter o equilíbrio técnico e financeiro, com reuniões diárias para fechar contratações até o fim do ano. A estratégia também passa por mapear o mercado, com foco em reforços com custo menor e potencial de valorização, alinhado ao planejamento para 2026. O técnico Renato Paiva, ex-Botafogo, teve a mala assaltada durante uma viagem para Portugal, em episódio ocorrido em deslocamento entre conexões aéreas. O treinador relatou o caso nas redes sociais, informando que perdeu documentos pessoais, roupas e itens de trabalho, o que gerou transtornos na chegada ao destino. Apesar do susto, Paiva afirmou que está bem e já tomou as providências necessárias junto às autoridades e à companhia aérea. O episódio chamou a atenção pelo momento de transição do treinador, que segue avaliando novos projetos na Europa após deixar o futebol brasileiro. Luiz Castro, português, foi confirmado como novo técnico do Grêmio, após a saída de Renato Portaluppi. O treinador português, que teve passagens recentes por clubes como Al Nassr e Olympiacos, recebeu uma mensagem de Felipão, desejando boa sorte na nova jornada. Em sua primeira declaração após o acerto, Luiz Castro afirmou que está emocionado com a oportunidade de treinar um clube com uma história tão inspiradora como a do Grêmio e promete trabalhar com dedicação para levar a equipe a grandes conquistas. A oficialização do contrato foi feita com a promessa de reforçar o time para a temporada de 2026, com foco no título brasileiro e nas competições internacionais. O Palmeiras prevê uma receita de cerca de 78 milhões de reais em 2026, apenas com as atividades comerciais do Allianz Parque, sem contar a bilheteria dos jogos, segundo projeção orçamentária da presidente Leila Pereira. Esse montante inclui ganhos com naming rights, aluguel do estádio para shows, locação de camarotes, cadeiras e outras propriedades do complexo, refletindo a importância da arena como fonte de receita estável para o clube. O valor faz parte do planejamento financeiro aprovado para o próximo ano, que estima um orçamento total de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Allianz Parque deve passar por obras de atualização no início de 2026 e o time jogará fora de casa até a conclusão dos trabalhos. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez um balanço crítico da temporada de 2025 ao comentar as perdas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, ambas para o Flamengo, afirmando que o clube perdeu para nós mesmos, não para o adversário, e assumiu que as falhas foram internas e não culpa de fatores externos. Ela destacou que os vice-campeonatos mostram que o Verdão chegou às decisões, mas que foi por incompetência nossa que não conquistou os títulos. Leila disse que reconhece a necessidade de humildade para corrigir erros e fortalecer o time para a próxima temporada, deixando claro o compromisso com melhorias em 2026 e negou que esteja torcendo contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental.
Amanda Gutierrez se despediu do Palmeiras, deixando um legado importante no futebol feminino do clube, coroando sua passagem com a conquista do título paulista de 2025. Atacante decisiva, ela foi uma das artilheiras da equipe na temporada e referência técnica dentro e fora de campo, participando ativamente do crescimento do time nos últimos anos. A jogadora encerra sua trajetória no Verdão como símbolo de uma geração vencedora, marcada por regularidade, protagonismo em finais e fortalecimento do projeto feminino do clube. A despedida foi celebrada internamente como o fechamento de um ciclo vitorioso e histórico. O calendário do futebol em 2026, já desenhado com a Copa do Mundo no meio do ano, de junho até 19 de julho, o que deverá impactar clubes que tiverem jogadores convocados, inclusive em fases decisivas da Libertadores e da Sul-Americana, já que as competições sul-americanas seguem até final de novembro e podem ter janelas apertadas de jogos oficiais no início do ano. A necessidade de liberar atletas para as seleções e os ajustes no calendário internacional podem fazer com que times disputem partidas de Libertadores e Sul-Americana com desfalques de nomes importantes ou com rodízio de elenco, especialmente no período pós-mundial, quando o foco de algumas seleções nacionais ainda recai sobre amistosos e compromissos internacionais. Clubes já discutem estratégias de planejamento para minimizar prejuízos esportivos e ajustar datas de campeonatos nacionais e internacionais, com interlocução entre federações e confederações para tentar reduzir sobrecarga de jogos em 2026. A Associação de Futebol Argentino, AFA, e seu presidente Cláudio Chiquitapia foram denunciados pela Agência de Controle e Receita Aduaneira da Argentina por apropriação indébita de cerca de 7 bilhões e meio de pesos em impostos e contribuições previdenciárias, o que equivale a cerca de 28 milhões e meio de reais. E a Justiça Argelina investiga também suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro e sonegação. As apurações incluíram apreensões de bens e operações policiais em Buenos Aires e ampliaram a crise institucional na entidade máxima do futebol argentino às vésperas da Copa do Mundo de 2026. A gravidade do caso acendeu um alerta na FIFA, já que qualquer intervenção política ou judicial na AFA poderia, segundo o estatuto da entidade, resultar em sanções severas, inclusive com a exclusão da atual campeã mundial do Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, embora isso ainda seja considerado pouco provável e nenhuma decisão esportiva tenha sido tomada até agora. A seleção do Suriname anunciou o veterano técnico holandês Henk ten Cate, de 71 anos, como novo treinador para comandar a equipe na repescagem da Copa do Mundo de 2026 em março, numa tentativa de levar o país à sua primeira classificação histórica para a fase final do Mundial. Ten Cate, que já foi técnico do Ajax e assistente em clubes como Barcelona e Chelsea, assume após a saída de Stanley Menzo e terá pela frente a Bolívia em jogo único em 26 de março, com o possível confronto seguinte contra o Iraque, valendo vaga no Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção surinamesa aposta na experiência internacional de Ten Cate para reforçar a campanha rumo à inédita presença na Copa de 2026. Vinícius Júnior confidenciou a pessoas próximas no vestiário que o mau desempenho recente está ligado a questões físicas, principalmente desgaste acumulado e problemas musculares que vêm sendo administrados pelo departamento médico. O atacante reconhece que não está em sua melhor condição e que tem atuado no limite em jogos decisivos pelo Real Madrid. Internamente, o clube acompanha a situação com cautela e avalia a necessidade de controle de carga e possíveis períodos de descanso. Apesar disso, Vinícius segue à disposição e confia que, com recuperação adequada, voltará ao seu nível habitual nos próximos compromissos da temporada. A FIFA confirmou que os vencedores do The Best FIFA Football Awards 2025 serão anunciados na terça-feira, 16 de dezembro, em cerimônia em Doha, no Catar, marcada para as 2 horas da tarde, horário de Brasília, na véspera da final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG. O evento reunirá cerca de 800 convidados e revelará os melhores jogadores, jogadoras, técnicos e goleiros do ano, com votação que envolveu mais de 16 milhões de torcedores, além de capitães, treinadores e jornalistas. Entre os finalistas ao prêmio principal estão Rafinha e grandes nomes como Mbappé, Kane e Dembélé, e o brasileiro Alisson na disputa de melhor goleiro. Também há forte presença brasileira na seleção da temporada.
O técnico Mikel Arteta saiu em defesa do atacante Victor Gyökeres após a vitória suada do Arsenal por 2-1 sobre o Wolverhampton na Premier League, reconhecendo o esforço e o posicionamento do sueco, mesmo com pouquíssima participação direta no jogo, mas admitindo que o time ainda não serve o 9 com qualidade suficiente e precisa melhorar a finalização e criação de chances. Arteta também criticou a postura passiva e os hábitos defensivos ruins da equipe, considerados inaceitáveis para o nível do clube, e reiterou que ajustes são necessários para manter a liderança no inglês. O comandante pediu paciência com Gyökeres, lembrando que ele ainda se adapta à liga e que o apoio à sua integração será crucial para melhor rendimento. O St Mirren surpreendeu e ficou com a Copa da Liga Escocesa 2025-2026 ao vencer o Celtic por 3-1 na final disputada em Hampden Park, em Glasgow. Marcus Fraser abriu o placar no início, Hel Hatate igualou para o Celtic, mas Jonah Ayunga fez 2 gols na segunda etapa e garantiu o título para o clube dos Buddies, que conquista a taça pela segunda vez na história. A derrota agrava o momento do Celtic, ainda sem vitória sob o comando do novo técnico Wilfried Nancy, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Na final da 60ª Taça Paraná de Futebol Amador, disputada em Curitiba neste sábado, a decisão entre Trieste e Capão Raso foi marcada por uma confusão generalizada dentro e fora de campo, com troca de agressões entre jogadores e invasão de torcedores, levando o árbitro a encerrar a partida por falta de segurança antes da última cobrança de pênalti. O atacante Bill, ex-Botafogo, Corinthians, Santos, Coritiba e Ceará, foi brutalmente agredido, ficou desacordado e foi levado ao hospital, onde passou por exames e recebeu alta em estado instável, sem risco de vida, mas com ferimentos na face e um braço quebrado. Outro atleta, o zagueiro Jair, também foi hospitalizado com lesões menores. A Taça Paraná terminou sem campeão e o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, enquanto a federação lamentou os episódios de violência. O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a criticar o atual modelo de gestão do futebol, apontando que muitos executivos tornam decisões sem ligação direta com o futebol em si e que isso dificulta projetos consolidados nos clubes, sugerindo que profissionais com visão técnica deveriam liderar o departamento de futebol de forma mais ampla e responsável. Luxemburgo, que negou a aposentadoria e afirmou que queria um projeto estruturado para comandar o futebol de um clube, citou a necessidade de autonomia e de participação efetiva nas decisões esportivas para provocar melhor desempenho. O treinador ressaltou que esse tipo de comando poderia melhorar planejamento e resultados no longo prazo, em vez das trocas constantes de técnicos e executivos. Na Assembleia Geral marcada para o dia 18 de dezembro, os sócios adimplentes do Avaí precisarão votar presencialmente na ressacada se aprovam ou não a abertura de uma SAF, um passo institucional para transformar e reestruturar o futebol do clube. Antes disso, o Conselho Deliberativo também se reúne em 15 de dezembro, no caso hoje, para debater o mesmo tema. A pauta não é a venda imediata a um investidor, mas sim a criação da estrutura legal da SAF, que depois permitiria negociações e captação de recursos externos ao clube tradicional. O processo segue o estatuto com participação direta dos sócios e decisão considerada estratégica para o futuro financeiro e esportivo do Avaí. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias dos outros esportes, incluindo basquete, tem Superliga, tem vários esportes aqui para você. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos aqui com Visionária Esportes e vamos para as notícias dos outros esportes agora para você. No Mundial de Handebol Feminino 2025, a Noruega conquistou o título de campeã mundial ao vencer a Alemanha por 23-20 na final disputada em Roterdã, com destaque para a goleira Katrine Lund em sua despedida dos gramados e grande atuação do time escandinavo. Despedida das quadras, né? Vamos especificar melhor, né? Na disputa do terceiro lugar, a França superou a Holanda por 33-31 após prorrogação, garantindo bronze em partida equilibrada e emocionante. O torneio fortaleceu a Noruega como uma das potências do handebol mundial, repetindo campanhas vitoriosas em torneios importantes.
No Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025 em São Paulo, o Osasco ficou com o terceiro lugar ao vencer o Praia Clube por 3-0 na disputa pelo bronze, com parciais de 25-20, 28-26 e 25-19, em duelo inteiramente brasileiro. Na final, o Scandite da Itália conquistou o título mundial ao bater o Conegliano, também da Itália, por 3-1, parciais de 30-28, 25-19, 21-25 e 25-23, em decisão cercada de equilíbrio e alta competitividade entre as italianas. O torneio, que reuniu grandes clubes de vários continentes, fechou sua edição com forte presença europeia no topo e bom desempenho das equipes brasileiras na fase final. Pela Superliga Feminina de Vôlei, a sexta-feira foi marcada por jogos longos e muito equilíbrio, ambos decididos no tie-break. Isso mesmo, o Minas venceu o SESI Bauru por 3-1, com parciais de 25-18, 25-23, 20-25 e 25-20, em confronto direto na parte de cima da tabela, com destaque para a força do sistema defensivo e a regularidade nos momentos decisivos. Já no Rio de Janeiro, o Sesc Flamengo superou o Renasce Sorocaba também por 3-2, com parciais de 22-25, 25-18, 24-26, 25-19 e 15-8, após sair atrás no placar e reagir diante de sua torcida, e assim mantendo a liderança da competição com 27 pontos. Pela Superliga Masculina de Vôlei, a rodada do fim de semana teve jogos decisivos e bons públicos. Na sexta-feira, o Vôlei Renata Campinas venceu o Juiz de Fora por 3-1, com parciais de 25-14, 23-25, 25-18 e 25-23, confirmando o favoritismo em casa. No sábado, em duelo equilibrado, o SESI Bauru superou o Guarulhos por 3-2 em partida definida apenas no tie-break, com recorde de 66 pontos. As parciais foram de 26-28, 25-23, 19-25, 25-19 e 34-32. Já no domingo, o Minas foi dominante e bateu o São José dos Campos por 3-0, sem sustos, em parciais de 25-22, 25-23 e 25-12. Os resultados reforçam seu equilíbrio da competição e mantém Minas e Bauru firmes entre os 8 melhores. O Vôlei Renata Campinas lidera ao lado do Sada Cruzeiro, ambos com 29 pontos. O ponteiro Manuel Armoa, argentino de 23 anos, que joga pelo Vôlei Guarulhos e pela seleção da Argentina, denunciou um torcedor do SESI Bauru por injúria racial após a partida da Superliga Masculina de Vôlei disputada sábado. Armoa afirmou que foi repetidamente chamado de mono, macaco, por um fã na arquibancada. O que ele considera inaceitável, e registrou boletim de ocorrência em Bauru durante a madrugada de domingo. O torcedor fugiu, mas foi identificado pelo clube mandante, que diz colaborar com as autoridades. Armoa chegou a ir até a arquibancada para confrontar o agressor, e a diretoria de Guarulhos afirma que seguirá acompanhando o caso até que haja responsabilização criminal. Pelo NBB, a sexta-feira teve jogos importantes na corrida por posições. O Bauru venceu o Mogi por 62-58, com o Alex como destaque, anotando 15 pontos. Veterano, né? 45 anos aí, jogando bola, jogando basquete. O São José foi dominante e bateu o Rio Claro por 95-64, liderado por Adiel com 21 pontos, enquanto a Unifacisa superou o Osasco por 89-70, com o Antônio Ferreira marcando 19 pontos. Também na sexta, o Corinthians derrotou o Brasília por 79-66, com grande atuação de Elinho, autor de 21 pontos. No sábado, o União Corinthians venceu o Botafogo por 84-61, com o Scott anotando 16 pontos. E o Pinheiros levou a melhor sobre o Vasco da Gama por 84-70, com David Sloan somando 17 pontos e 9 assistências. Pelas semifinais da Copa NBA, a rodada foi marcada por jogos intensos e alto nível técnico. No primeiro confronto, o New York Knicks venceu o Orlando Magic por 132-120, com a atuação espetacular de Jalen Brunson, que anotou 40 pontos e foi decisivo nos momentos finais. Na outra semifinal, o San Antonio Spurs superou o Oklahoma City Thunder por 111-109, em partida equilibrada até o último segundo, com destaque para Devin Vassell, autor de 23 pontos. Com os resultados, Knicks e Spurs garantem vaga na grande final da Copa NBA, mantendo campanhas consistentes ao longo do torneio.
Pela NBA, Stephen Curry voltou de lesão com uma atuação de 39 pontos na derrota do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves por 127-120, mas acabou entrando para a história ao quebrar um recorde de Michael Jordan. Ele agora tem o maior número de partidas com 35 pontos ou mais desde os 30 anos de idade, com 94 jogos, superando Jordan, que tinha 93 nessa marca histórica da liga. A performance de Curry incluiu também 5 rebotes e 5 assistências, e reafirma sua longevidade e impacto ofensivo mesmo aos 37 anos, consolidando ainda mais seu legado entre os maiores pontuadores da NBA. Pela final da Liga Nacional de Futsal 2025, o Jaraguá Futsal conquistou o título ao vencer o Corinthians por 3-0 no confronto decisivo realizado em Jaraguá do Sul. O time catarinense dominou a partida desde o início, mostrando força coletiva e consistência defensiva, enquanto o Corinthians teve dificuldade em criar chances claras. Com o resultado, o Jaraguá celebra mais um título nacional, reforçando seu histórico como um dos clubes de maior tradição do futsal brasileiro. Na Stock Car Pro Series, etapa de Interlagos, Felipe Fraga confirmou seu bicampeonato da temporada 2025 ao vencer a corrida sprint de sábado, em prova marcada por acidente, bandeira vermelha e polêmica na relargada que afetou o rival Gaetano de Mauro, praticamente decidindo o título antecipadamente. A decisão gerou críticas e debate entre pilotos e comentaristas sobre a condução da direção de prova no sábado. No domingo da superfinal, Arthur Leist foi o vencedor da última corrida do ano em Interlagos, em disputa eletrizante com o Thiago Camilo, Carlos Casagrande, né, e o Salas, né, e encerrou o campeonato em terceiro lugar geral, após cruzar a linha de chegada em primeiro. Fraga, por sua vez, terminou em sétimo da prova principal, consolidando a taça com uma campanha sólida ao longo da temporada. O piloto Bruno Baptista entrou com uma ação judicial contra a Confederação Brasileira de Automobilismo, a Vicar, e a Audacitec, fabricante dos novos carros SNG1 usados na Stock Car 2025, alegando que o projeto e a homologação do modelo descumprem requisitos básicos de segurança, expondo pilotos a riscos desnecessários e podendo ter resultado em tragédia anunciada se não houver mudanças. Baptista tomou a medida após sofrer um acidente grave em Brasília, com fraturas e carro pegando fogo, e sustenta que mesmo com atletas e pedidos formais por transparência técnica à categoria, não recebeu respostas satisfatórias sobre falhas no chassi e na proteção dos ocupantes. A ação também busca garantir análises detalhadas dos carros, tanto na versão original quanto dos envolvidos em acidentes, para verificar se as especulações de segurança foram respeitadas na montagem e homologação do SNG-01. O caso acendeu o debate sobre o equilíbrio entre inovação técnica e proteção dos pilotos na principal categoria do automobilismo brasileiro, com repercussões internas e entre equipes. O ex-campeão Nico Rosberg criticou publicamente o CEO da McLaren, Zac Brown, por uma mensagem considerada insensível e sem empatia dirigida a Oscar Piastri logo após o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, em que o australiano perdeu o título mundial para o companheiro de equipe Lando Norris. Rosberg avaliou que, naquele momento difícil da carreira de Piastri, Brown poderia ter escolhido um tom mais cuidadoso em vez de celebrar imediatamente, mesmo destacando a boa temporada do piloto. O episódio gerou debate no paddock sobre timing e sensibilidade na comunicação da equipe. O tetracampeão Alain Prost lamentou publicamente a saída da Renault como fabricante de motores da Fórmula 1, descrevendo o momento como uma pena devido à história e impacto da marca no esporte, tanto para ele pessoalmente quanto para a Fórmula 1 como um todo. Prost lembrou sua trajetória com a Renault desde os tempos de base, sua importância em títulos e inovações, mas destacou que os custos e a nova realidade regulatória tornam um eventual retorno da Renault extremamente difícil, possivelmente apenas no futuro muito distante ou de outra maneira, refletindo sobre o encerramento de uma era que marcou décadas da categoria. No UFC Fight Night, último evento de 2025, realizado no UFC Apex em Las Vegas, o main event teve Manel Capé nocauteando Brandon Royval por
por nocaute técnico aos 3 minutos e 18 segundos do primeiro round, com direito a bônus de performance da noite e possível entrada do angolano na briga por título dos Moscas. No card principal também, Kevin Valerros nocauteou Giga Chikadze no segundo round e Cesar Oleksiuk venceu César Almeida por decisão unânime. O brasileiro Melquizael Costa brilhou com um nocautaço por chute alto em Morgan Charrier, ainda no primeiro round, encerrando 2025 em alta. Outra luta terminou empatada entre Kennedy Zechuku e Marcos Bochecha, após ponto deduzido por golpe ilegal e placar igual. O ex-lutador do UFC, Alex Garcia, de 38 anos e com passagens pela divisão dos meio-médios da organização entre 2013 e 2018, foi preso em Montreal, Canadá, no dia 8 de dezembro, em uma grande operação da polícia anti-gangues após a apreensão de 102 kg de cocaína, cerca de 5 kg de heroína, 20 libras de GHB, armas, dinheiro e 2 veículos avaliados em mais de 2 milhões e 300 mil na moeda local no total. Garcia e outros 2 suspeitos foram detidos e acusados de tráfico de drogas e posse de rendimentos de crime, enquanto mandados de prisão seguem para mais envolvidos. A investigação começou em julho de 2025 e aponta que a droga vinha de Toronto para revenda em Montreal, o que pode resultar em penas significativas se condenado. O ex-lutador de MMA Jerônimo Mondragon dos Santos, de 45 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado, dia 13, após mergulhar no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e não retornar à superfície, mobilizando equipes de busca e salvamento no Amazonas. Segundo familiares, ele estava acompanhado da namorada e entrou na água para nadar, mas acabou sumindo em um ponto com desnível e forte correnteza, e não sabia nadar adequadamente, o que teria dificultado sua sobrevivência. Mondragon, conhecido no meio das lutas e que chegou a assinar com o UFC em 2012, atualmente atuava como subsecretário de Segurança Pública do município. As buscas seguem sem encontrar o corpo até o momento e a prefeitura local chegou a adiar eventos públicos em razão da tragédia e da mobilização das equipes. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias de lutas, incluindo a PFL, o Jungle Fight, entre outros. Tem NFL, tá aqui para você também. Tem a final do beach tênis, você vai saber quem foi o campeão do beach tênis. Tem esqui alpino também, então tem muita coisa legal e interessante para você. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Estamos de volta com Visionária Esportes. Vamos para as últimas notícias aqui dos outros esportes. Já tem a agenda esportiva do dia, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. No PFL Lyon 2025 em Lyon, na França, a rodada principal, o card principal, fechou o ano da PFL com 2 finais de cinturão pelo card principal. A veterana Chrissy Borg defendeu o título peso-pena ao finalizar a australiana Sarah Collins no terceiro round, 2 minutos e 55 segundos, com o mata-leão, mantendo seu reinado na organização. Na luta principal, o russo Vadim Nemkov se tornou o novo campeão peso-pesado da PFL ao finalizar o brasileiro Renan Problema Ferreira com estrangulamento triangular no primeiro round, aos 4 minutos, dominando a luta com seu grappling. O evento ainda teve nocautes e decisões marcantes em outras categorias, destacando uma noite intensa de MMA na LDLC Arena. No Jungle Fight 143, evento que fechou a temporada 2025 em São Paulo, o campeão peso galo Thiago Pereira ampliou seu reinado ao defender o cinturão com autoridade, finalizando Davi Almeida em apenas 1 minuto e 20 segundos do primeiro round, mantendo sua invencibilidade no MMA nacional. Na coluta principal, Wagner Reis também manteve o título dos pesos moscas, vencendo João The Future Carvalho por decisão unânime, mesmo com o desafiante fora do peso, garantindo mais uma defesa no seu reinado. O card ainda trouxe nocautes e finalizações que destacaram novos nomes e encerrou o ano com grande festa do MMA brasileiro. No SFT 58, realizado sábado em São Paulo, o brasileiro Igor Eliseu, que é apelido
cujo apelido é Noturno, sofreu uma fratura na perna em sua luta contra Pedro Moraes em um momento que lembrou a grave lesão de Anderson Silva contra Chris Weidman no UFC em 2013, quando a canela quebrou ao dar um chute, com o osso quebrando de forma chocante durante uma troca de chutes e a luta sendo imediatamente interrompida pelo árbitro. A derrota foi a primeira da carreira de Eliseu, que agora enfrenta um longo período de recuperação, com o combate durando pouco mais de 1 minuto antes da parada. O episódio reacende lembranças de lesões similares no MMA, como as de Silva e de Chris Weidman em 2021, ambos voltando a competir após recuperação prolongada, e torcedores esperam trajetória parecida para Eliseu. Pela NFL, futebol americano aqui para você, a rodada trouxe jogos eletrizantes e decisões nos últimos segundos. Na quinta-feira, no Thursday Night Football, o Atlanta Falcons venceu o Tampa Bay Buccaneers por 29-28, em partida decidida com um field goal no final. No domingo, o Los Angeles Chargers surpreendeu e bateu o Kansas City Chiefs por 16-13, enquanto o Buffalo Bills venceu o New England Patriots por 35-31, em confronto acirrado na AFC East. Na NFC, o Los Angeles Rams superou o Detroit Lions por 41-34 e o Denver Broncos derrotou o Green Bay Packers por 34-26, mantendo vivas suas chances nos playoffs. Os resultados refletem uma briga intensa pelas vagas na pós-temporada, com jogos equilibrados e grandes atuações individuais. No jogo entre New England Patriots e Buffalo Bills, a partida ficou marcada por um episódio curioso antes do kickoff. O jogador Juwan Johnson, wide receiver do Patriots, apareceu no campo descalço e sem camisa, enfrentando temperaturas próximas de menos 3 graus centígrados e neve intensa, chamando a atenção de torcedores e da transmissão. O atleta afirmou que a atitude foi uma provocação divertida para motivar o time e sentir o frio de verdade antes de entrar em campo, gerando memes e repercussão nas redes sociais. O episódio não afetou o desempenho da equipe, mas se tornou um dos momentos mais comentados do fim de semana da NFL. Na Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025-2026, o norueguês Timo Haugan venceu a etapa de slalom em Val-d'Isère, na França, conquistando sua primeira vitória da temporada na prova técnica e assumindo a liderança do ranking de slalom com 195 pontos após 3 corridas. Hogan terminou à frente do suíço Luan Miller e do compatriota Henrik Kristoffersson no pódio. No ranking geral da Copa do Mundo, o suíço Marco Odermatt segue na ponta com 505 pontos, mantendo ampla vantagem graças a resultados consistentes em várias disciplinas, enquanto o norueguês Kristoffersson é o vice-líder e Hogan aparece em terceiro com 281. O brasileiro Lucas Pinheiro Braten está na 7ª posição geral com 233 pontos, tendo pontuado fortemente em diferentes provas técnicas ao longo da temporada até aqui. A etapa francesa reforça a disputa acirrada no início da temporada rumo à Crystal Globe geral e nas especialidades. Na final da Copa do Mundo de Beach Tennis 2025, disputada em Ribeirão Preto, a Espanha ficou com o título ao vencer o Brasil por 2-1, em confronto decidido entre as seleções na Arena Beach. O Brasil começou bem, mas a equipe espanhola virou para placar com vitórias na dupla masculina e na mista, garantindo o campeonato histórico em solo brasileiro. O time verde e amarelo venceu apenas a disputa feminina, enquanto a Espanha levou as outras 2 decisões e ficou com o título mundial de beach tennis por equipes. O YouTube anunciou aqui novos planos de TV por assinatura com canais divididos por gênero. O YouTube TV vai lançar em início de 2026 uma nova linha de planos de assinatura segmentados por gênero de conteúdo, como esportes, notícias, família e entretenimento, permitindo que os usuários escolham pacotes mais focados e potencialmente mais baratos do que o plano tradicional com mais de 100 canais. No plano esportivo já confirmado, os assinantes terão acesso a grandes redes esportivas como ESPN, incluindo ESPN Unlimited, Fox Sports 1 e NBC Sports Network, além de canais de transmissão tradicionais, e poderão adicionar complementos como o NFL Sunday Ticket e Red Zone, mantendo recursos populares como DVR ilimitado e Multiview.
A iniciativa busca dar mais flexibilidade e custo acessível aos fãs que não querem pagar pela grade completa e segue tendência de serviços de streaming oferecerem pacotes personalizados. O ícone e astro de filmes John Cena encerrou sua carreira de 23 anos na WWE no último sábado, 13 de dezembro, no Saturday Night's Main Event em Washington, D.C., em frente a mais de 19 mil fãs, em uma luta marcada por emoção e tributos de toda a geração atual de lutadores. Após uma construção de turnê de despedida ao longo de 2025, Cena enfrentou Gunther, escolhido através de um torneio especial, e acabou derrotado por submissão, batendo pela primeira vez em mais de 2 décadas. O desfecho, com Cena cedendo a um estrangulamento, gerou forte reação dos fãs, já que sua carreira foi construída no lema "Nunca desista". Após o combate, ele foi aplaudido pelos colegas, recebeu homenagens e deixou seus companheiros no ringue em um momento emotivo de despedida e reconhecimento à sua contribuição ao wrestling mundial. E vamos aqui à agenda esportiva do dia de hoje, dia 15 de dezembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá? Futebol espanhol, La Liga, 5 da tarde tem Rayo Vallecano e Betis, transmissão na ESPN 2. No mesmo horário, pela Premier League, tem Manchester United e Bournemouth, transmissão na ESPN. Também às 5 da tarde tem Championship com Sheffield Wednesday e Derby County, transmissão na X Sports e no Disney+. Futebol italiano, Série A italiana, 4h45 ou 15 para 5, Roma e Como, transmissão na Cazé TV e no Disney+. Às 2 da tarde tem campeonato turco com Fenerbahçe e Konyaspor, transmissão na ESPN 4. 15 para as 4 tem campeonato português com Braga e Santa Clara, transmissão no Disney+. Às 15 para 5 tem campeonato francês segunda divisão, Boulogne e Troyes, transmissão do Sportnet. 15 para 6 tem campeonato português com 4. Basquete, 8 da noite, tem NBB com Corinthians e Rio Claro, transmissão do canal UOL. 10h30 tem NBA J-League, com G-League, né? Com Valley Suns e City Stars, transmissão do Prime Video. 9 da noite tem NBA, Boston Celtics e Detroit Pistons, transmissão da ESPN 4. 11 da noite tem Utah Jazz e Dallas Mavericks, com transmissão na NBA League Pass. E às 11h30 da noite tem Denver Nuggets e Houston Rockets, transmissão da ESPN 4. Vôlei, 6h30 da tarde, tem Superliga Feminina com Tijuca e Fluminense, transmissão do Sport TV 2. E tem futebol americano, 10h15 da noite, NFL com Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins, transmissão da ESPN 2. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria de ter tido a sua companhia, a sua sintonia e o seu carinho neste dia de reflexão, fé e inspiração. A palavra que nos acompanhou hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje falamos sobre como uma aparente derrota pode se transformar em triunfo. Nem sempre o resultado imediato reflete aquilo que Deus está construindo nos bastidores. Muitas vitórias nascem em momentos de dor, espera e aprendizado. Quando confiamos no Senhor, até as quedas têm propósito e os desafios se tornam instrumentos de crescimento, amadurecimento e fortalecimento da fé. Que você termine esse dia com o coração em paz, sabendo que Deus está no controle e que nenhuma luta vivida com fé é desperdiçada. O triunfo verdadeiro não é apenas vencer, é permanecer firme, confiar e seguir em frente, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Você também pode ouvir a reprise hoje aqui na programação da Rádio Visionária às 6 da tarde e também acompanhar o Visionário Esportes pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo você um dia abençoado, com fé renovada, esperança viva e confiança nos planos de Deus. Se Ele quiser, amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos novamente. Até lá!